Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ler Europa com o Poeta da Cidade, em conjunto com a DG Lab. Este podcast faz parte de uma iniciativa da Comissão Europeia para celebrar o mês do autor europeu. Esta semana converso com a Elisa Lisi, uma jovem de apenas 12 anos, fascinada com os grandes clássicos e leitora de autores como Dostoiévski e Victor Hugo. A Elisa toca também harpa desde muito nova e é um autêntico prodígio. Espero que gostem. Então aqui o objetivo é falarmos um bocadinho sobre a tua infância, os teus livros favoritos e depois vou querer saber como é que tu concilias a música e a leitura, mas já vamos aí. Portanto, antes de mais, obrigado por teres aceitado o convite da DG Lab para vires aqui falar comigo na celebração do mês do autor europeu. Seja bem-vinda. Não é muito usual uma rapariga tão jovem como tu ler, primeiro de tudo, ler recorrentemente. Tens noção disso, ou não? O que é que tu vês nos teus colegas de escola? Eles não leem um livro. Não estou a dizer sempre um livro diferente todos os dias, mas um bocadinho de um livro todos os dias. Faz-me um bocado de confusão, mas... Não leem? Tipo, eles leem um livro, mas com espaços de meses. Eu quando acabo um livro, começo outro. Logo. Ok, então pronto. Então tens noção de que não é muito normal. Sim, isso. Sim. E também não é muito normal o tipo de livros que escolhes ler. Não que não sejam bons livros, mas para a tua idade há sempre a conversa de que são livros que exigem uma maior maturidade. E eu quero perceber o que é que na tua infância, eu sinto que também não és muito velha, portanto, nestes anos que têm passado, o que é que te tem motivado, ou que implicações é que tem o teu contexto social em casa e familiar para que te decidisses levar por esse caminho? Eu não sei, eu sempre li livros. Quando eu não lia livros, tipo no primeiro ano, eu não gostava de ler. Tipo, eu tinha preguiça de ler livros por mim. A minha mãe lia-me em voz alta também quando eu era pequenina, em várias línguas, também em italiano, e acho que a minha mãe me leu O Príncipezinho em francês. Não que eu tenha percebido grande coisa, mas a gente sempre leu lá em casa. Temos muitos livros, eu não ia ficar a olhar para os livros sem os ler. E o que é que os teus pais fazem? Eles... De profissão? Ou seja, também A minha mãe é professora de literatura, brasileira, uma cena assim. E meu pai é professor de ciência política na universidade. Ambos na universidade? Na Nova, eu acho. Okay. Aqui em Lisboa. Ok, então eles sempre desde pequenina que te incutiram e foram lendo contigo à medida que foste crescendo. E tu lembras-te do que é que liam em conjunto? Não faço a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Eu lembro-me que a minha mãe me tentou ler o Harry Potter quando eu era pequenina, primeiro ano, e que eu tive medo e, portanto, deixámos esse livro. Mas ela lia muitos livros. O Peter Rabbit também. Essa gente já sabe quase de cor, que ela dizia muitas vezes. Mas, sei lá, ela ia lendo e cantava muitas músicas. E nunca voltaste a pegar no Harry Potter a seguir? Eu li no 6º ano, eu acho, no Natal. Acho que foi no 5º ano. Porque uma amiga minha ficou furiosa comigo porque eu não tinha lido o Harry Potter. Ela disse: tu precisas de ler o Harry Potter. E eu li todos. Ela foi-me emprestando. Leste todos? Sim. De uma vez? Ou seja, de uma vez? Sim, acho que foi ao longo de 2, 3 semanas. Eu li todos. Antes de ir a Londres. Porque quando foi no Natal do 5º ano, eu acho. Porque eu lembro-me quando eu fui a Londres, eu estava completamente obcecada com o Harry Potter. E bem. Passou-me. Passou-te? Mas, sim. Eu continuo a gostar do Harry Potter, mas não euforicamente. Ok. E tu leste os livros antes de ver os filmes? Sim. Os filmes eu vi mais tarde. Mas depois viste os filmes também todos? O que é que tu preferes? Os livros. E é uma regra geral, ou seja, tu sei que tens, bem, os clássicos normalmente é o que acontece, costumam sempre ser
adaptados depois ou a filmes ou a séries. E tu costumas ver para comparares? Ou... Eu costumo ver, sim, a maior parte dos livros que eu leio, sempre que há, eu vejo. Eu gosto mais das versões antigas do que das recentes. As recentes, quando eles metem tecnologia no meio dos clássicos, faz-me impressão. Porquê? Eu não sei, é porque os clássicos são livros muito ponderados, muito calmos. Eles metem ali armas e violência quando é suposto ser uma história de amor, eu não percebo. E o que é que te... Como é que... Onde é que tu... Com que idade e em que momento é que tu começaste a olhar para os clássicos como um Dostoiévski e decidiste, vou tentar ler, e percebeste que eu percebo o que está aqui escrito? No 5º ano eu li o Oliver Twist de Dickens. Porque querias? Porque eu quis. A minha mãe disse-me que, como íamos a Londres, eu fazia bem em ler para não ir lá sem conhecer Londres antiga, do Dickens e isso. Eu li, eu gostei, eu achei um bocado assim, lento, não sem nenhuma ação. Eu habituei-me a isso. Então, eu depois, tipo, no 6º ano li a maior parte dos livros do Dickens e... Foi no 6º ano, maioritariamente. No fim do 6º ano, sim. Começaste a integrar esse tipo de leituras. E como é que isso se comparava? Ou seja, tu chegavas a casa e pegavas num Dickens, mas depois ias para a escola e o que é que tu lias para português? Para português, eu sempre achei que os professores tinham uma obsessão com a Sofia de Melbrenner. Ok. Eu achava e ainda acho mal que nos projetos de leitura e isso tudo haja os livros, a faixa etária. Que, por exemplo, no 5º ano nós tínhamos uma professora de português que eu tinha uma amiga que eu lhe tinha dito, que ela tinha-me perguntado: que livro é que achas que eu devo ler? Eu disse-lhe: leu O Fantasma de Canterville, é muito giro, do Oscar Wilde. E ela leu e gostou muito. E depois perguntou à professora de português se podia apresentar esse livro na apresentação de português. E a professora de português disse que não podia porque era a leitura recomendada para o 9º ano. Eu achei isso um bocado mal. Eu acho que as pessoas não deviam. E que tipo de relação é que tu tens com a tua professora ou com os teus professores agora que lês cada vez mais clássicos e literatura para uma idade, digamos, na teoria mais avançada? Como é que tu conjugas isso com aquilo que os teus professores pedem de ti e com aquilo que pedem também depois do teu percurso escolar na disciplina de português? Como é que conjugas essas duas coisas? A português, eu tipo, quando as pessoas mandam ler livros, tipo livros de leitura obrigatória, tipo O Cavaleiro da Dinamarca é a leitura obrigatória deste ano, eu acho que é um bom livro. Eu dei uma vista de olhos, nunca li completo, mas vou ler este ano. Mas como é a leitura obrigatória deste ano, não é um livro que eu acho mau. Não é o livro que eu leio. Não escolherias, se calhar, por ti? Por mim não, mas para os meus colegas eu diria-lhes que era um bom livro para eles lerem isso. Eu não tenho problemas em ler os livros que os professores me mandam. Se eles me dissessem para escolher outros livros, eu escolhi outros livros. Okay. Porque... não sei. Tu estás no 7º, tens provas de aflição ou já tiveste? Já tive. No 6º? No 6º. E agora só voltas a ter no 9º, não é? Os acho exames. Que é no 9º, sim. E tu não sentes... tu quando estás nas aulas de português, pronto, eu sei que a maior parte das aulas há um grande peso da gramática também, não é? Mas tu não sentes que ficas um bocadinho... o que é que eu quero dizer? Ficas um bocadinho frustrada porque à medida que vais lendo coisas mais exigentes em termos cognitivos e em termos imaginativos também, tu vais habituando o teu cérebro a um certo patamar de exigência literária e no fundo essa exigência literária é o que é as idades recomendadas dos livros. E tu não te sentes frustrada às vezes por sentires que já tens mais arcabouço para entender outro tipo de coisas e continuas e és avaliada em leituras um bocadinho menos... Sim, a mim não me faz... não sinto nada. Tipo, quando os professores estamos a ler um texto na aula de português,
eu passo-me um bocado quando estamos a ler aqueles textos que é tipo um parágrafo cada um e depois os meus colegas leem tão lentamente e eu estou ali só a morrer porque eu queria conseguir despachar aquele texto num minuto e nós estamos ali 20 minutos a ler aquele texto. Mas tipo, quando as pessoas me mandam ler, o que importa é a forma como eu leio, não é o que eu estou a ler. Depois eu pego nos meus livros e vou ler em casa. Vais ler em casa? Uhum. E gostas de ler poesia também? Eu li Emily Dickinson. Ok. O Herbário no Deserto? Não, era a minha carta ao mundo. Ok. Ias ler em francês? Eu li em italiano. E quantas línguas é que falas? Português, depois inglês na escola e italiano. Tens alguém italiano O na meu família? pai é italiano. Teu pai é italiano, ok. E nativo, quase? Sim, Okay. a gente fala italiano e vamos passar as férias com os meus avós Itália. que só falam italiano. Ok. Então tu leste Emily Dickinson em... Sim, era aquelas edições em italiano. São o inglês, o poema em inglês e depois traduzido em italiano. São os bilingue. E mais, poesia? Leste mais alguma coisa? Eu li um livro que eu encontrei de poesia na estante da minha mãe, que era poemas com cinema, eu acho. Era de vários autores. Era uma compilação de vários poemas que ela tinha escrito. Não, ela não tinha escrito, uma amiga dela, alguém, eu não me lembro quem, tinha feito, tinha juntado os poemas todos. Também li um bocadinho, tipo um poema ou dois, do Fernando Pessoa. Depois eu copiei para um caderno, mas eu não li mais do que isso. E o que é que sentiste quando leste Fernando Pessoa? Porque o Fernando Pessoa está para a poesia como o Dostoiévski está para os romances. É. Sim, houve uns que eu li 2 ou 3 que eu me aborreci, que eu achei que não estava a conseguir ler aquilo. Eu li na mesma, porque quando eu começo a ler uma coisa eu tenho que acabar essa coisa. Mas houve uns que eu gostei, tipo aquele de Não Sou Nada e Nunca Serei Nada. A Tabacaria do Álvaro Sim. Campos. Sim. E tu no 7º dás poesia em português? Não. Acho que não, estamos agora a dar os textos não literários. Depois É jornalístico, não é? Sim, jornalístico, texto de opinião, notícia. E o texto poético que engloba um bocadinho de tudo, ou não? Não. Vamos dar texto dramático este ano. Ok. Com quem? Com quem e o que é que vão ler de texto dramático, sabes? Não me lembro agora, mas vamos ver a peça de teatro, eu acho. Ok. Eu também Sim, não me lembro de qual é que é. Eu podia mandar aqui nomes, mas também não me estou a lembrar de nenhum, portanto não vale a pena. E se eu te perguntar se tens algum autor favorito? Tens? Eu gosto muito de Dostoiévski. O que é que já leste do Dostoiévski? Li Os Irmãos Karamazov, O Crime e Castigo, As Noites Brancas, o Duplo, e eu acho que é isso. Ok. Eu adorei Os Irmãos Karamazov, foi o livro da minha vida. Foi? Eu, por acaso estou em processo de o ler. Comecei-o há uma semana. Quando tu lês alguém como o Dostoiévski, o que é que te fica? O que é que tu retiras de mais importante de uma leitura dessas? A história, tipo, as histórias todas de amor e o que se passa e os dramas todos. Eu não retiro muito da parte psicológica. Exato, ele faz uns discursos enormes, é capaz de ficar 3 páginas a descrever uma porta, mas eu não presto muita atenção a essa parte. Eu presto atenção, eu não retenho muita dessa informação. Então tu tentas focar-te mais na história do que necessariamente Sim, a história não é tão importante. A outra parte eu não retenho tanto, não me interessa tanto. E conta-me então como é que surgiu o teu gosto também pela música? Eu fazia aulas de música quando eu era pequenina, em que a gente dançava e cantava umas coisas. Tens que especificar o pequenina. Pequenina. Porque ainda és pequenina. Antes do 1º ano. Ok, bebê. Portanto, então. bebê. Ok. E com o Vitor eu lembro muito bem que a gente cantava músicas com o piano e isso. Depois a gente mudou de casa, foi para a parede
E pronto, estava longe, além disso, já não tinha idade para aquelas aulas. E o Vítor, lá das aulas daquela música, sugeriu-me que eu fosse para o conservatório, porque eles tinham aulas do 1º ao 4º ano supletivo, fora da escola. Eu fui lá, eu fiz prova para... Os outros instrumentos, tipo piano e violino, e isso, estão sempre cheios de pessoas e é muito difícil entrar. Então a gente foi ver os instrumentos e a minha mãe disse: experimenta a harpa e o alaúde, vai ver se gostas. Eu gostei muito da harpa, do instrumento, do som e da professora também. Eu adorei a professora. E depois os meus pais não queriam que eu fosse para a harpa porque era um instrumento muito grande, muito caro. Eles estavam, mas depois o conservatório é muito longe e depois a harpa é muito cara, tu não vais gostar. Mas um dia eu estava no sábado de manhã a passear em algum sítio e encontrámos a minha professora. E eu lembro, a minha mãe contou-me que eu atravessei a estrada a correr para ir abraçar a minha professora e depois eu fiquei muito feliz por encontrar a professora lá e depois os meus pais disseram, pronto, tem que ser, ela gosta muito daquilo. Então ficou a harpa. Ok, e tocas todos os dias? Teoricamente eu devia tocar todos os dias. Não é... Pronto, há dias em que não apetece. Mas também não sentes essa pressão de... Não, eu estudo. Não, há dias qual é o teu... Que é cedo, não precisa de ser definitivo, mas qual é que é o teu objetivo principal neste momento? É chegar à aula sem que a professora ralhe comigo por não ter estudado. Mas queres ser música? Sim. Queres ser música, ok. Sim, eu gosto muito da harpa e da música. E de que forma é que tu sentes que as duas coisas se interligam? Se interligam, podem não relacionar-se uma com a outra. Mas da mesma forma que ler um Dostoiévski não é de todo normal para a tua idade, tocar harpa dentro do escopo dos instrumentos também não... Percebes? Sim. E tu sentes que uma coisa relaciona-se com a outra? Ou se relaciona com a outra? Ler não se relaciona tanto com a harpa, na minha opinião. Mas a harpa... Não. A harpa não se relaciona tanto com a leitura, mas quando eu estou tipo a tocar a harpa eu lembro-me muito, tipo, às vezes saltam-me à cabeça umas personagens dos livros que parecem muito o tema que eu estou a tocar. E na aula, às vezes, quando estamos a dar uma peça nova, eu e a minha professora diz-me, então que personagem, que espírito é que esta peça faz lembrar? E às vezes eu só me vem à cabeça uma personagem de um livro que é aquela peça, aquele espírito da peça. Isso é fascinante. E tu quando lês, como é que... Em que contexto é que lês? Ou seja, lês sozinho no quarto ou em silêncio? Ou gostas também de acompanhar a leitura com música clássica? Geralmente ouço música quando eu estou a ler. Não tanto música clássica. Eu não ouço só música clássica. Também depende do livro que eu estou a ler. Se exige mais, por exemplo, se eu estiver a ler uma Agatha Christie, li muitas, eu posso estar a pôr qualquer música que me apareça à frente, que talvez, excetuando Taylor Swift e Olivia Rodrigo, que eu não gosto assim tanto. Mas posso pôr qualquer música que eu consigo ler aquilo na mesma. Talvez livros mais tipo poesia ou livros mais filosóficos, uma música mais calminha, que não... Sei lá, que a letra não seja tão importante, que seja mais só melodia. Exatamente, a parte sonora e melódica. E ajuda-te a navegar e a entrar no que lês. Não me faz diferença, literal. É só quando eu faço pausas na leitura, tenho a música de fundo e isso não. E lês sozinha, em casa? Sim, eu leio em todo o lado. No comboio, quando eu estou à espera. Na escola não leio tanto porque depois eu preciso de conviver com os meus amigos. Mas nem nas aulas. No ano passado eu lia nas aulas de português porque eram mesmo muito, muito, muito aborrecidas. Mas a professora disse que não se importava. Então... É isso, quer dizer, não há melhor sítio para ler que não há aula de português. Este ano não, porque eu preciso prestar atenção às aulas. Mas sim, em todo o lado, geralmente. E os teus amigos, como é que reagem a ti
e é esta tua... Percebes? Sim. Tu já foste gozada, nunca te gozaram, os teus Não. os teus amigos olham para ti com admiração, no género, Sim, eles... também queria. Nem tanto admiração, mas a gente diverte-se a gozar com isso, mas tipo... É só, a Elisa de certeza que conhece este livro porque ela sabe tudo. É preciso saber um livro, vou pedir ajuda à Elisa porque ela sabe tudo sobre livros. É mais. E tu ficas feliz com isso. Sim, se eles me pedem ajuda, eu ajudo-os. E tu sentes que tens conseguido inspirar e motivar os teus colegas a ler coisas que se calhar eles sozinhos nunca conseguiriam ou não chegariam lá? Tipo, outro tipo de livros que não aqueles para a idade deles. Eu muitos livros, várias amigas minhas. Alguns amigos meus no quinto ano não acreditavam que eu lia os livros que eu lia. Quando eles contavam aos pais, os pais diziam: não, ela não lê esses livros. É mentira. Mas lembro-me que até houve um rapaz na minha turma, que agora já saiu, que me pediu para escrever os nomes dos livros com a minha letra para mostrar aos pais, porque eles não acreditavam. Mas houve amigas que sim, que eu tinha uma amiga que na minha turma que lia, que não lia, e que agora lê o Orgulho e o Preconceito, e que agora está a ler As Mulherzinhas da Louisa May Alcott. Por tua culpa. Eu disse-lhe, é um livro muito giro, vais adorar, Michelle. Também eu passo a vida a contar-lhes histórias dos livros, sempre. Portanto, eles dizem, não sei o que, não sei o que. Sim, eu li um livro sobre isso, era a história de alguém que tinha feito não sei o quê. Portanto, eles acabam de ficar interessados com as histórias, alguns deles. Muito bem, fascinante. Nós, como estamos aqui a celebrar o mês do autor europeu, queria perguntar-te se tinhas, para além daquelas sugestões que já deste, se tinhas alguma outra sugestão ou de um autor, ou de um livro desse autor, ou de vários autores e de vários livros, que quisesses dar como sugestão e falar um bocadinho deles, do porquê de os teres escolhido. Eu gostei muito do Léxico Familiar, da Natalia Ginzburg. Ok, não conheço. É muito giro. Fala sobre o quê? É sobre uma família, é a história de uma família e todos os problemas da vida dele e as manias e tudo o que os pais diziam. E sempre que eu li o livro, eu agora só me lembro em italiano, mas sempre que a mãe fazia uma nova amiga, o pai dizia: há uma nova estrela no céu, e todas as manias dos pais, e depois o fim é um bocadinho triste. Mas sim, eu achei mal porque os pais têm filhos preferidos. Os pais não deviam ter filhos preferidos, mas naquele livro eles têm filhos preferidos. És irmã... És filha única? Eu sou filha mais velha. És filha mais velha? Minha irmã mais nova. Okay. E os teus pais têm filhos favoritos? Acho que não. A minha irmã também lê muito. Também? Que idade é que... Tem 9. Leu o que eu li. Leu os 5 da Enid Blyton, os 7. Agora está mais para a fantasia. Eu nunca gostei muito de fantasia. Li superficialmente o Harry Potter mas não... Os castelos e os dragões não me cativam muito. Ok. E tirando essa sugestão, qual é? Tens assim mais alguma? Os Irmãos Karamazov também é lindo, maravilhoso. Incrível. Eu li este verão. E eu tive uma crise, eu gostei muito daquele livro. E os teus pais, quando tu falas com eles depois de leres os livros? Sim, eu até os aborreço com a história toda, de uma ponta à outra. E o que é que eles te dizem, por exemplo, quando lês? A gente fica a discutir, a dizer: eu não me lembrava disso, do livro, e isso, e depois tipo, pronto, ficamos ali a dizer: sim, e depois esta parte eu não me lembrava, a sério que isso acontece, isso. É tipo isso. Muito bem. Olha, Elisa, obrigado por teres tirado um bocadinho do teu tempo para falar comigo. Acho que tens um futuro brilhante à tua frente e de repente vou-te pedir sugestões de coisas para ler, porque há coisas que tu leste que eu ainda não li. E portanto, se algum dia também quiseres ler poesia, tenho ali alguns e estás à vontade para me pedir sugestões que eu dou-te, se quiseres mergulhar por aí. Mas não precisa ser agora, pode ser daqui a uns tempos. Obrigado e muita sorte no teu percurso.